A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar. E neste 8º episódio vamos trazer como joga a seleção de Curaçao. Se quer entender o provável time, os melhores jogadores, como foi o ciclo, pontos fortes, pontos fracos, quem é o treinador, tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções, o seu lugar se você quer ficar bem informado sobre a Copa do Mundo que se aproxima. Peço o seu like, peço a sua inscrição para você acompanhar aqui a nossa série toda e também que você assista o vídeo e comente no final para falar o que achou. Bom, vamos falar de Curaçao, que atualmente tem como estimativa pelos sites que medem esses cálculos de populações, 185 mil habitantes em 2026, né? Mas o último levantamento oficial havia sido de 156 mil. De qualquer forma, é uma população muito pequena, né? Imagine uma cidade aí no estado que você mora com essa população do país total. E por isso que a gente vai falar de uma seleção que praticamente ninguém nasceu em Curaçao, e isso é muito interessante. Essa vai ser a primeira participação em Copa. Curaçao competiu nas eliminatórias para a Copa, até a Copa de 2010, como Antilhas Holandesas, né? Junto com Bonaire, São Martinho e outros países, formavam as Antilhas Holandesas. Aí, a partir de outubro de 2010, Curaçao se tornou um membro autônomo, né? Um país autônomo, mas que ainda pertence ao Reino dos Países Baixos. O rei Guilherme da Holanda ainda é o chefe de Estado de Curaçao. Curaçao sonha ainda com a sua independência completa, mas já tem o seu governo próprio, já caminha com um pouco mais de autonomia, por isso que desde a Copa de 2014 eles jogam como Curaçao. As eliminatórias agora conseguiram se classificar. Então vamos falar desse ciclo, que tem uma primeira Copa Ouro em 2023, onde Curaçao não consegue se classificar, e depois fase de grupos em 2025. Nas eliminatórias para a Copa, somando as duas fases, foram 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, né? Então, ele eliminou Jamaica e Trinidad e Tobago no seu grupo. No último jogo, conseguiu segurar um empate contra a Jamaica, um baita feito da seleção de Curaçao. Na Nations League, foi rebaixado para a Liga B em 2023 e líder do seu grupo na Liga B em 2025. Na próxima Nations, estará de volta à Liga A. Nos amistosos, 4 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 4 derrotas, somando as duas últimas agora no FIFA Series. Bom, agora vamos falar do treinador, que era para ser o experiente Dick Advocaat, de 78 anos, né, que conduziu Curaçao a Copa do Mundo, tinha chego em 2024, né, Dick Advocaat, que levou a Holanda para as quartas de final da Copa do Mundo de 94, e que fazia um belíssimo trabalho no comando de Curaçao. Mas antes do último jogo, do jogo contra a Jamaica, que garantiu o Curaçao na Copa do Mundo, o Dick Advocaat teve que se ausentar por conta de motivos familiares, né? Ele tem uma filha doente e aí ele vai se dedicar a isso, aí depois da vaga garantida ele abdicou do cargo de treinador da seleção de Curaçao. Quem chega para o lugar é Fred Rutten, né, que assumiu aí no começo do ano, já comandou nos amistosos contra a China e a Austrália. O Fred Rutten, ele é um jogador histórico do Twente da Holanda, fez mais de 300 partidas, quase 400 pela equipe holandesa, né, um dos pilares da história, e ele foi o treinador que encerrou a fila de 24 anos sem título do Twente na Copa da Holanda de 2001, ganhando do PSV na final, nos pênaltis. Outro feito do Fred Rutten, né, interessante, é que o seu auxiliar durante muito tempo foi Erik ten Hag, então ele que lançou o Erik ten Hag como treinador. O Fred Rutten vai ter o Dian Gorré, que já era o auxiliar do Dick Advocaat, como seu auxiliar aí durante a Copa do Mundo. Agora, para falar de Curaçao,
a gente tem que trazer aqui essa tela com a origem dos jogadores, né? O Marca da Espanha fez aí na sua versão em inglês este levantamento de onde nasceram os jogadores da seleção de Curaçao. Dos 26 que devem ir para a Copa do Mundo, apenas Tahith Chong nasceu em Curaçao. Os outros jogadores, como você pode ver aí na tela, todos nasceram na Holanda, nos Países Baixos, né, como preferir. Então, todos os jogadores nasceram na Holanda. Por que que isso acontece? Isso acontece por conta de um trabalho da Federação de Futebol de Curaçao de fazer essa prospecção de jogadores que tenham ascendência, que sejam holandeses, que tenham jogado nas categorias de base da Holanda e que joguem em times do futebol holandês e que tenham essa ascendência de família de Curaçao, né? Um efeito contrário do que acontecia anteriormente, né? Da que acontece até hoje de jogadores que nasceram em países como Curaçao, como Suriname, como outros países de colonização holandesa que serviam à seleção. E isso aconteceu aí desde sempre, né? Na seleção da Holanda e em outras seleções europeias também. Agora, essas seleções caribenhas, a Indonésia também lá na Ásia, que tem colonização holandesa, estão fazendo esse trabalho. E a FIFA facilitou muito esse trabalho com as mudanças graduais de naturalização de jogadores, com as políticas que ela foi adotando e que foram consolidadas de vez em 2020, permitindo que jogadores que atuaram na categoria de base de uma seleção possa defender outra, desde que tenha as possibilidades, as regras, né, de naturalização para aquele país. Então isso ajudou muito o Curaçao nessa prospecção para fazer a sua seleção ficar mais relevante nesse cenário e conseguir alcançar a vaga na Copa. Foi um trabalho muito interessante feito. E faça esse exercício. Imagina assim, que se fosse o Brasil que tivesse uma colônia, vamos viajar um pouco aqui, de mais de 300 anos, como é o caso de Curaçao. E aí essa colônia fosse fazer essas naturalizações. A gente tivesse uma seleção de jogadores que atuam em times da segunda metade do campeonato, da tabela do Campeonato Brasileiro, e outros que jogam em centros ali, Oriente Médio, na Turquia, e essa fosse uma seleção de jogadores brasileiros. Tenta fazer esse exercício. É mais ou menos isso com jogadores holandeses, que é a seleção de Curaçao. Então vamos começar trazendo esses holandeses barra curaçaoenses, né? Esses destaques da seleção de Curaçao, começando com Leandro Bacuna, que é o capitão da seleção e assim, um jogador de muita qualidade no meio campo. Ele é o primeiro volante, é o cara da bola parada e é um jogador da saída de bola, de qualidade, também é bom no desarme. Ele joga na segunda divisão da Turquia, no İgdir. E é interessante que eu estava prestando atenção no hino de Curaçao, né? Os irmãos Bacuna, o Leandro e o Juninho Bacuna, são os únicos que cantam o hino. Os outros, timidamente, ali, mexem a boca ali, mas cantam o hino de Curaçao. Os outros jogadores de Curaçao não cantam o hino, eles ficam ali parados enquanto acontece o hino, afinal de contas, eles não nasceram no país. E ao lado de Leandro Bacuna, o goleiro Eloy Room é o jogador com mais partidas na história da seleção de Curaçao, com 70 jogos, né? O goleirão tem 37 anos, ele estreou em 2015 com a seleção, por conta do pai dele, né? Ele se naturalizou curaçaoense, e o Eloy Room, ele teve uma carreira longa aí no futebol holandês, né? Jogou no Vitesse, chegou a passar pelo PSV, e hoje ele joga numa liga menor nos Estados Unidos, na USL, ele joga no Miami FC, mas ele foi fundamental na classificação, né? Ele fez uma defesa no começo do jogo contra a Jamaica, tudo bem que foi um gol perdido inacreditável, mas foi a defesa aí que ajudou muito Curaçao a se classificar, né? No final do jogo também a Jamaica começou a pressionar, o goleirão estava lá para ajudar. Juninho Bacuna é o irmão mais novo, né, de Leandro Bacuna. O Leandro Bacuna tem
34 anos, o Juninho Bacuna tem 28. Ele estava na Turquia também, estava no Gaziantep, mas agora ele foi para o Volendam, time que está lutando contra o rebaixamento aí nessa reta final de campeonato holandês. O Juninho Bacuna, ao contrário do irmão, que é um primeiro volante, o jogador aí da saída de bola, o Juninho já é um meia um pouco mais avançado, tanto que ele sempre salta para pressionar no primeiro combate. E é um jogador mais ofensivo, jogador que chuta muito de fora da área e que foi também muito importante nessa classificação de Curaçao. Assim como o Kenji Gorré, que é meia atacante, joga aberto pelo lado esquerdo, é aquele ponta de pé trocado, né? O Kenji Gorré, ele foi o artilheiro de Curaçao nas eliminatórias para a Copa do Mundo, somando todas as fases, e assim, é titular absoluto ali do lado esquerdo, jogador que atualmente está no Maccabi Haifa de Israel, e que é filho do Gorré, né, do Dian Gorré, auxiliar técnico, né, da seleção. E é interessante que o pai dele, o Gorré, ele foi o técnico no jogo contra a Jamaica, que garantiu, e o Kenji Gorré estava em campo também nesse dia histórico. Bom, vamos falar aqui de dois jogadores muito bons de bola, né, da seleção de Curaçao. Um deles é o Armando Obispo, que é zagueiro do PSV, titular em muitas ocasiões nessa temporada. Desde que ele veio para o PSV, ele tem 85 jogos. E ele é, assim, um zagueirão titular absoluto, é o cara da saída de bola da seleção de Curaçao, também muito firme, defendendo. Teve problemas de lesões, aí ficou fora dessa última data FIFA, dos jogos do FIFA Series, e a defesa de Curaçao sentiu muita falta. Vai ser muito bom para Curaçao, né, para tentar tomar menos gols na Copa do Mundo, que o Obispo esteja bem. Assim como o Jürgen Locadia, que é o centroavante, jogador de 32 anos, né? Quem acompanha mais o futebol holandês conhece o Locadia. Ele tem passagens aí por todas as categorias de base da Holanda, jogou em times importantes da Holanda, jogou no Brighton, na Premier League. O Locadia é um cara com uma carreira consolidada, e assim como o goleirão Eloy Room, hoje ele está lá no Miami FC. Locadia é um cara que tem uma carreira musical, né? Já lançou singles e é um jogador assim com uma vasta trajetória de futebol. Ajuda muito para Curaçao ter um jogador com essa experiência, né? Vale lembrar que ele estava na pré-lista da Copa do Mundo de 2014 para defender a Holanda. Ele era um dos centroavantes que estava ali naquela primeira lista, né, que tem mais nomes, aquela lista mais larga. Só que aí ele teve uma lesão e aí isso tirou qualquer chance dele estar defendendo o seu país na Copa do Mundo, e depois daí em diante ele não teve muito mais espaço na seleção holandesa. Bom, vamos ao nosso campinho agora para entender esse 4-3-3 do Fred Rutten / Dick Advocati, né? Porque o Fred Rutten falou que vai seguir o legado, o trabalho, e assim, o trabalho é muito bom. Se você pensar na organização tática, o time é reloginho, assim. Começa com uma saída de 4, né, com os 4 de trás, o Sambo, que é zagueiro do Sparta Rotterdam, o Gahari, que joga na segunda divisão da Arábia Saudita, também o Ejima, que joga na segunda divisão da Holanda, disputa com ele essa posição, né, o Obispo do PSV e o Floranos, que joga no PEC Zwolle. O Sambo é o lateral mais ofensivo, ele que dispara pelo lado direito. O Floranos é um lateral mais defensivo. Então, quando o Curaçao está com posse, vira uma linha de 3. Começa a saída de bola com os 4, e aí conforme aí o Leandro Bacuna baixa, ajuda a fazer aí essa saída de bola, o Sambo vai disparando pela direita, e a principal jogada de Curaçao é tentar achar o Sambo livre do lado direito para poder explorar. E aí, no ataque, o Comenência faz aí a ajuda na saída de bola também, o Juninho Bacuna tá por dentro, e o Hansen vira o armador por dentro, que é o ala direito do Middlesbrough. E aí a ideia é essa, é ter o Kenji Gorré espetado de um lado, o Sambo espetado do outro, e aí você tem atrás do Locadia o Juninho Bacuna, o Hansen e o Comenência. É assim que joga a seleção de Curaçao quando ela tem a posse, né? O Comenência, ele joga no Zurich,
da Suíça. Ele é titular lá, só que ele é lateral direito, né? É um jogador polivalente que faz várias funções, e ele pode até fazer essa cobertura do sambo, caso seja necessário, mas ele é um cara que no Curaçao, na seleção de Curaçao, né, ele é volante. Ele é o jogador ali de meio campo ao lado do Leandro Bacuna. Outra opção de centroavante, né, o Locadia é o titular, mas você tem o Castaner, que está jogando na Malásia atualmente, e é um jogador bem pesadão também, para ganhar a casquinha de cabeça, para fazer um pivôzão, pode ser uma opção de segundo tempo. E nesses amistosos do FIFA Series, o Fred Rutten testou o Cuas, jogador que é companheiro do Juninho Bacuna lá no Volana, como um falso 9, também foi uma alternativa. A única mudança assim, que a gente pode ver do time do Dick Advocati para o time do Fred Rutten é que o Dick Advocati ele era muito conservador defensivamente. O Curaçao era linha baixa e esperava o adversário, jogava mais retraído, buscando contra-ataque ou buscando recuperar a posse para construir com posse. Com o Fred Rutten, a gente viu, quem assistiu o amistoso contra a Austrália, né, viu o Curaçao pressionar a Austrália lá em cima, jogar com pressão. Contra a China foi menos, mas contra a Austrália, que foi o último jogo, ele testou pressão e foi bem, tá? É que assim, a gente olha o placar, 5-1 para a Austrália. Nossa, foi um atropelo. Até os 65 minutos o jogo estava igual. Curaçao conseguiu equilibrar o jogo. Claro que a Austrália estava com o time mais mexido, o Curaçao também estava com desfalques, né? Estava com o ataque todo reserva, mas a Austrália estava com o time mexido, e aí, quando viu que a coisa estava apertando, começou a colocar a cavalaria. E aí, por conta também de jogar muito em cima, linha muito alta, pressionando, os jogadores de Curaçao foram começando a perder perna na metade do segundo tempo, e aí a maionese azedou. Mas até os 65, o jogo estava bem equilibrado. E o jogo com a China foi equilibrado também, né? Um jogo bem feio, machadada de tudo que é lado, né? Um jogo com pouco espaço, muitas faltas. O Curaçao perdeu em 2 bobeiras defensivas, né? Uma do Gahari, que ele foi numa bola de um lançamento longo que não era para ele ir, e aí ele deixou um buraco na defesa e saiu o gol, e na outra que foi um rebote errado dentro da área, e a China fez o segundo gol. Mas assim, taticamente o Curaçao é uma seleção organizada, claro que falta físico e falta um pouco de qualidade também para competir num nível maior. Então vamos aqui aos nossos prints, né? Para a gente poder entender, meio que uma revisão do Telecurso 2000, para quem é mais velho vai lembrar, né? Entender o que foi falado taticamente de Curaçao, né? A gente está vendo aí o lance do jogo contra a Jamaica, o Sambo, lá perto da placa de publicidade, o lateral direito, ele tá com a bola. Isso é tudo que o Curaçao quer. Começou a jogada, foi ali triangulando, baixou ali o Leandro Bacuna, saiu jogando, encontraram o Sambo dispara pela direita. O Hansen tá ali de azul, perto do círculo do meio campo, que é o ponta direita, e virou ali um meia. O Juninho Bacuna correndo livre pelo meio, lá na frente o centroavante, e aqui na esquerda o Kenji Gorré. É tudo o que quer Curaçao, é sair do contra-ataque desse jeito, com esses 5 jogadores. É assim que Curaçao gosta de contra-atacar. Agora, nesse segundo print do jogo contra a Bermuda, a gente vê como o Curaçao defende. Nesses jogos da CONCACAF, a câmera é tão perto, né? A gente não tem muito a imagem aberta e muitas vezes, né? Mas dá para ver aqui que é um 4-1-4-1, né? Você vê o Leandro Bacuna ali, ali bem do lado do juiz, como o primeiro volante. 4 jogadores aí, ó, fazendo a linha, né? O Juninho Bacuna ali pressionando o portador da bola, mas os 4 jogadores aí fazendo essa terceira linha, né? E o centroavante isoladão lá na frente. Sempre defendendo praticamente com 9 Curaçao, porque o Locadia, ou quem jogar de centroavante, se for o Castaner também, fica lá isoladão, esperando para uma ligação direta, né? Até porque são jogadores fortes, tentam ali uma ligação direta num contra-ataque. E aí você que está assistindo a série aqui toda já desde o começo sabe que a gente sempre traz uma vacilada de alguma seleção. E aqui a gente traz o primeiro gol da Austrália contra Curaçao.
Curaçao foi pressionada pela primeira vez no jogo nesse momento. Porque quem pressionava era Curaçao e estava indo muito bem, marcando a Austrália alto. Quando a Austrália, primeiro ataque de pressão que deu, saiu o primeiro gol, o gol do Mabil. O Leandro Bacuna, nesse jogo, ele baixou como um zagueiro mesmo para sair jogando em todos os momentos que tinha a bola Curaçao. Ele baixava como um zagueiro para sair jogando por falta do Obispo, né? O técnico optou pelo Leandro Bacuna nessa função. Só que aí, ao invés de dar um chutão, ele tentou sair jogando. E aí você vê que tá péssima a situação para sair jogando. Ele deu o passe errado, a Austrália recuperou a bola e faz o gol. Contra a Alemanha, se Curaçao tentar sair jogando quando for pressionada, é papo de acabar o jogo com 20 minutos, né? E também Equador e Costa do Marfim é muito complicado você fazer isso. Então Curaçao vai ter que ser inteligente para rifar a bola quando perceber que a coisa tá difícil, porque não tem tanta qualidade assim para sair jogando em momentos de pressão alta. Projetando agora a Copa do Mundo de Curaçao, né? Estreia contra a Alemanha num domingão, aqui vai ser na hora do almoço, no horário de Brasília, né? Depois o jogo contra o Equador e encerra contra a Costa do Marfim. Um grupo dificílimo para Curaçao, né? Se eu acho esse grupo difícil para a Alemanha, imagina para Curaçao, né? Dureza, hein? Eu acho que se Curaçao conseguir jogar, conseguir equilibrar, conseguir se defender, eu acho que tá bom. Eu acho que vai acabar levando umas sacolas para casa aí, né? Vai acabar tomando umas derrotas duras, né? Mas vamos ver o que vai acontecer em campo. Acho que Curaçao tem que estar feliz por participar. Um país tão pequeno que está fazendo um trabalho muito bonito de buscar aí jogadores com essa descendência de parentes que nasceram em Curaçao e que se coloca aí no mapa do futebol, né? Para a partir de agora se desenvolver cada vez mais. Eu acho que a participação já vale muito. Estar na Copa do Mundo já é uma grande vitória para Curaçao. Certo, gente? Tem muito vídeo aqui para você maratonar sobre como jogam as seleções e eu quero saber nos comentários o que você acha que vai ser a Copa do Mundo de Curaçao. Grande abraço e até o próximo vídeo.